Veni, Santo Spiritus, Epetuorum corda fidei, et qui amor in Hashem, qui per diversitate nivar, contarum gentes in unitate filii congregast, emite Spiritum Tuum et creavuntur, et renovavis voce Dei. Oremus ad zeta nobis crescimus Domine virtus Spiritus Sancti, quet corda nos clemente respugit, et ab omnibus tueatur advers, per Christum Dominum nostrum. Queridos irmãos, hoje nós vamos fazer este momento de reflexão, que seria a terceira conferência a respeito desse tema que nós estamos desenvolvendo aqui durante esta quaresma de 2019, né, que procura fazer um paralelo entre a espiritualidade da quaresma e o momento crítico que nós estamos vivendo na igreja, né? Então, o nosso objetivo aqui é fazer uma abordagem espiritual, né? Até porque eu não sou um especialista nesses assuntos. Simplesmente nós estamos dentro daquilo que é possível, né? Apresentando a espiritualidade da quaresma em vista dos problemas atuais que nós enfrentamos, né? Tanto na igreja como no mundo inteiro. Então, a primeira coisa que a gente deve considerar é que todos esses eventos, né, que nós estamos tratando acontecem pela permissão de Deus, né? E podemos dizer até que são um verdadeiro castigo de Deus para a humanidade, né? Então a gente deve sempre citar aquela passagem do Evangelho, quando Nosso Senhor diz que naqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará mais seu brilho. Então os padres da igreja sempre insistem sobre isso, que isso não se refere simplesmente a um acontecimento físico, apesar de que isso também vai acontecer, né? O sol ficar escuro, a lua escurecer-se, as estrelas caírem do céu, mas isso também é um acontecimento de ordem espiritual, né? Porque o sol é o Papa, a lua é a doutrina da igreja, o brilho da lua é o brilho da doutrina da igreja, né? As estrelas do céu são os bispos, né, que proclamam a doutrina católica. Então, nesses dias, nós estamos passando por essa calamidade, né? A igreja eclipsada. Então, por isso que diz aqui, desde a entrada da quaresma, nós lemos essa passagem de Joel, capítulo 1, né, que diz ali: sacerdotes, vesti de luto e chorai, gemei, ministros do altar, vinde dormir em panos de saco, ministros de Deus. Não há mais oferendas nem libação na casa do vosso Deus. Então é o que Nosso Senhor diz, é a abominação da desolação. Quer dizer, o tempo em que acabou, ou que estamos em um movimento para que se acabe a oferenda, né? Ou seja, o culto que é dirigido a Deus. E vamos fazendo que esse culto seja substituído pelo culto do homem. Então, por isso diz: convocai para um jejum toda a assembleia, juntai na casa do Senhor vosso Deus as autoridades, os cidadãos, a fim de chamarem o Senhor, né? De fato, o dia do Senhor está próximo. Então, é por isso que nós fazemos o jejum também, né? Como está aqui indicando nesse profeta. O jejum, aqui bem entendido, o jejum não é simplesmente a pessoa dizer: eu vou ficar
tal dia sem comer uma carne, ou então vou ficar sem assistir uma televisão. Isso são abstinências, isso são pequenos sacrifícios ou abstinências que nós fazemos. Mas o jejum é literalmente ficar sem comer um tempo maior, né? E oferecer essa fome, essa ausência do alimento como uma forma de integração com o espírito da dor, da penitência, do sofrimento que nos envolve. Então, os habitantes de Nínive fizeram penitência quando Jonas pregou para eles. Os antigos, em todas as épocas da igreja, faziam penitência. Existem exemplos belíssimos das pessoas que eram atingidas pela peste, que eram atingidas pela guerra, e ali eles começavam a fazer jejuns, procissões reparadoras e coisas desse jeito, e Deus extinguia aquelas doenças, extinguia aquelas guerras por conta daquela penitência, daquele sacrifício, né? E hoje em dia as pessoas já não sabem mais chorar, né? Gemer diante do altar de Deus, né? Ter essa atitude penitencial. Então isso aqui é algo realmente muito importante. E daí também nós lemos aqui o Salmo 136, né? Quando diz ali: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Então aqui podemos interpretar também esse salmo nessa mesma circunstância, né? Os rios da Babilônia representam a terra de exílio, né? Nós estamos numa terra de exílio. E ali nós sentamos e choramos porque nos lembramos da igreja no seu antigo esplendor. E ali penduramos nossas cítaras, né? Por que nós penduramos nas nossas harpas, nossas cítaras? Porque não é possível cantar os cânticos de Sião numa terra estrangeira. Então isso é algo realmente muito tocante, né? E nós podemos perceber que mesmo as grandes solenidades, quando celebramos as grandes solenidades, que queremos cantar uma missa solene nos tempos de hoje, parece que aqueles hinos, aquelas solenidades não ecoam, né, com a mesma sonoridade, com o mesmo tom glorioso que no passado, porque hoje nós estamos revestidos, né, desse luto. Nós estamos envolvidos por essa atmosfera densa, né, de trevas. E dentro dessas trevas, dentro desse tempo de tribulação, nós já não temos ali uma força, né, consistente para conseguirmos celebrar a Deus e cantar os hinos de Deus. Bom, então, aqui vamos entrar no tema de hoje. Nas outras duas primeiras conferências, nós falamos a respeito da liberdade religiosa, né, e dessa fraternidade universal, que não é outra coisa senão uma falsa fraternidade, né, que deixa de lado a verdade, o conteúdo da fé, para produzir uma falsa paz e uma comunhão entre os homens baseada simplesmente nos valores humanos. E que despreza, portanto, a autoridade de Deus. Então hoje nós podemos fechar esse triângulo, né, apresentando o tema da igualdade. Então não é à toa que a revolução
traz sempre esses três aspectos, né, de liberdade, fraternidade, igualdade, porque são três valores que, a princípio, seriam bons, seriam positivos, mas que, na interpretação do espírito revolucionário, são valores que tendem a minar as bases do cristianismo. Então, dentro do aspecto da liberdade, que é o mais grave, né, principalmente no aspecto da liberdade religiosa, você relativiza a fé. Dentro do aspecto da fraternidade, você também convoca, né, para um mesmo nível todas as religiões para produzir, né, uma comunhão simplesmente humana. E dentro do aspecto da igualdade, nós vamos ver que o desejo, o fim, né, o último, o objetivo dessa luta pela igualdade não é outro senão atingir a própria soberania de Deus. Então, se nós falamos de igualdade entre os seres humanos, em certa maneira, Cristo de fato promoveu a igualdade, promoveu a mulher, promoveu as pessoas marginalizadas. Porém, se nós falamos dessa igualdade, né, que destrói o conteúdo da autoridade, o conteúdo da hierarquia, e principalmente nos levanta numa posição em que nós, como seres humanos, podemos falar de igual para igual com Deus, né? E até a tal ponto de perder completamente o temor de Deus, então nós estamos falando de uma igualdade satânica. Então, por isso que é importante a gente tratar de cada um desses temas entre si e identificar esses temas dentro do ensinamento do Concílio Vaticano II. Porque o Concílio Vaticano II, em si, né, ele poderia até ser analisado de uma maneira positiva, as pessoas poderiam tirar muitos ensinamentos bons, porque é claro que eles não iam chegar ali e fazer um concílio simplesmente para falar de temas completamente contraditórios com a doutrina anterior da Igreja. Mas o espírito do concílio era ruim, a necessidade de convocar o concílio, ela teve uma motivação maligna, né? E o concílio acabou se tornando a oportunidade para esses inimigos da igreja infundirem as suas ideias dentro daqueles textos, misturados com aqueles textos, no meio de ensinamentos que são válidos e que já são comprovados pela igreja desde os tempos antigos, né? Então quer dizer que o concílio foi um pretexto para infundir dentro de documentos que teriam a pretensão de ser um autêntico magistério, né, e ali se colocar a difusão de todos esses erros, né, que não são outra coisa senão ideias revolucionárias. Por isso que os próprios artífices do concílio, e mesmo professores, bispos e pessoas de poder, né, na igreja, admitem que o concílio foi uma revolução. Admite que o concílio foi uma revolução e a própria imprensa fala do concílio como uma revolução dentro da igreja. Revolução por quê? Porque a igreja admitiu essa liberdade, né, religiosa principalmente, que é completamente contraditória com o próprio evangelho. O concílio admitiu esse falso ecumenismo, né, que cria a noção de uma fraternidade universal que está baseada
simplesmente no convívio humano, né? Como se a religião fosse uma criação humana. Né? É por isso mesmo que nós chegamos nesse documento do Papa Francisco agora, em fevereiro, né? Da Fraternidade Universal. Então, esse documento do Papa Francisco, que levou muitos à indignação, ele não é outra coisa senão uma reprodução do ecumenismo do Vaticano II. Né? Então, nós não estamos nos afastando do ecumenismo do Vaticano II e nem da Declaração sobre a Liberdade Religiosa do Vaticano II. Simplesmente nós estamos concretizando esses falsos valores até o último grau, né, conforme era o objetivo desde o início. E agora, por sua vez, falando da igualdade. Né? A igualdade significa o quê? Simplesmente dar o valor para cada ser humano, na sua dignidade diante de Deus, todos são iguais em termos de dignidade. Isso aí não seria uma igualdade anticristã. Mas essa igualdade que nós vamos ver aqui é uma igualdade antinatural, é uma igualdade que tende a ferir a própria autoridade de Deus, né? Portanto, é uma igualdade com princípios revolucionários. Então, por isso mesmo, aqueles textos ambíguos que estão no meio de muitos textos claros e bem explicados sobre o primado romano pontífice, sobre a importância da hierarquia, da constituição hierárquica da igreja, né? Ao lado deles você tem outros textos ambíguos que levaram a igreja a adotar um espírito democrático. Né? E aí a gente vai entendendo, né, principalmente se a gente analisa hoje onde que chegou o processo todo, né, a gente vê que é realmente um espírito democrático revolucionário. Porque a democracia em si mesma ela não é necessariamente maligna ou anticristã. Né? Mas a democracia que não considera que toda autoridade vem de Deus, ela é sim anticristã. Então veja que nós estamos vivendo aquele período entre o concílio e a conclusão de todas essas ideias revolucionárias, né? Podemos dizer que durante esses últimos 50 anos vivemos esse período. Então podemos comparar esse período que estamos vivendo agora com aquele período que os apóstolos e a igreja primitiva viveram entre o dia de Pentecostes e a destruição do Templo de Jerusalém. Ou seja, Deus permitiu que o judaísmo verdadeiro, entre aspas, né? Porque o Antigo Testamento já tinha sido abolido desde o momento em que Cristo morreu na cruz. Mas aquela prática do judaísmo verdadeiro, ela ainda continuou, os próprios apóstolos frequentavam o templo. Enquanto o templo sobreviveu, na hora que o templo foi destruído, então acabou aquele antigo judaísmo. Então assim também nós hoje experimentamos essa transição, né, que vai entre o dia da proclamação do Concílio Vaticano II até o dia em que eles estarão dizendo, agora sim nós consumamos a Igreja Mundial. Substituindo a Igreja Católica. E o que seria a Igreja Mundial? A Igreja Mundial seria a Igreja do homem. A Igreja que está feita para o homem de acordo com os ideais do homem. E que não está mais, de forma alguma, presa aos princípios e aos dogmas revelados por Deus. Isso é a Igreja Mundial. Então, quando o pessoal hoje em dia faz todo esse alarde em torno da questão do Papa Francisco, né? Então a gente deve entender que não é o Papa Francisco que é o autor de todo esse movimento. Senão seria fácil. Se o problema fosse ele, era simplesmente uma questão de reunir os bispos, reunir os cardeais, deporem, né? Fazer uma correção e depois todo um processo canônico para até depor esse Papa. Então tem alguns que têm a opinião que a sede está vacante, ou seja, que aquele que está lá não é verdadeiro Papa e simplesmente não existe mais hierarquia, não existe mais
nenhum bispo válido ou nenhum cardeal válido e toda a igreja está destituída da sua hierarquia. Então essa opinião a gente respeita, mas a gente não tem como, pelo menos no meu ponto de vista, a gente não tem como aderir a isso, né? Porque é bem óbvio, bem claro para todos que eles estão ali, né? Eles se apresentam como chefes da Igreja Católica. Então, se eles têm a autoridade de se apresentar como chefes da Igreja Católica e ocupam, né, os lugares onde os romanos pontífices atuaram, então eles são verdadeiros chefes da Igreja Católica, são uma verdadeira hierarquia. Agora, por que essa verdadeira hierarquia, Deus permite que ela permaneça, sendo que a gente vê claramente que eles estão contrários à doutrina da Igreja e trabalhando para a destruição da Igreja Católica, no sentido da Igreja com os seus valores e a sua doutrina de sempre, né? Então, quer dizer, existe aí uma permissão de Deus. E é isso que nós podemos dizer que é a paixão da igreja, é o sofrimento da igreja católica. A igreja está sangrando, está morrendo nas mãos da sua própria hierarquia, né? Como aconteceu com Cristo, né? Então, naquele tempo, aquela hierarquia de Israel que proclamou a condenação à morte de Nosso Senhor. E assim também podemos dizer que o Concílio Vaticano II deu a sentença de morte à Igreja Católica. Só que isso é consumado no decorrer de muitos anos. Então, por isso que a lógica, o método revolucionário, né, faz as coisas de uma forma muito bem estruturada, muito bem planejada. Então, eles não podem, em seguida, na década de 70, década de 80, vir com Amoris Laetitia. Não. Amoris Laetitia tem que ficar para o ano, né, bem para frente. Agora, 2017, 2016. Então, esse tempo, né, aí o Amoris Laetitia pode ser aplicado. Por quê? Porque aí as pessoas já estão preparadas. Nós já trocamos muitos bispos, já trocamos muitos padres, já preparamos a mente das pessoas para aceitarem essas coisas, né? Então, por isso que o Papa Francisco tem toda essa liberdade de atuar e ninguém consegue tirar ele, né? Ninguém consegue depor um Papa que simplesmente nega a própria essência da religião católica, que são os seus dogmas, que é a sua doutrina, que é o seu ensinamento tradicional, né? Então aqui a gente não precisa entrar em detalhes sobre isso, porque Vossas Caridades têm acesso a tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele revela, né? Todas as suas ações. Então, o que nós precisamos entender é isso, é que por trás dele está toda uma estrutura. Por isso que ele está ali, né? Então, perguntaram uma vez para Dom Helder Câmara: será que nós vamos precisar de um Concílio Vaticano III para a gente conseguir colocar em prática o ideal do Vaticano II? E Dom Helder respondeu o seguinte: não precisa do Vaticano III. Basta o tempo. E com o tempo a gente coloca aquilo ali para ser implementado, né? Então, por enquanto a gente tem ali as ideias. Se a gente já tem essas ideias colocadas no papel, né, e endossadas pela autoridade da igreja, basta. Agora basta o tempo. O tempo vai fazer isso, né? Então, por isso que foi, de certa forma, profético e ao mesmo tempo bem conclusivo, né, o discurso que o Papa Paulo VI fez no encerramento mesmo do Concílio Vaticano II, né? Então, nesse dia de encerramento, foi no dia da Imaculada Conceição, ele não falou do pecado original, ele não falou do privilégio de Nossa Senhora, né, de ser concebida sem pecado, mas ele falou, sim, do culto ao homem, né? Ele diz que a igreja agora assumiu um humanismo, né? E a igreja agora também tem o culto do homem.
Então é por isso que nós chegamos onde chegamos hoje. Então, tudo é um processo, tudo é uma cadência que vai bem planejada, né? Cada ano, cada década, né? E tudo é bem estabelecido de uma forma que você não tem como segurar. Né? Ora, o que seria, né, podemos perguntar, o que seria o método revolucionário para se chegar ao igualitarismo? E qual o objetivo desse igualitarismo? Então, se nós entendemos que o espírito da revolução ele nasce das lojas maçônicas, né? E que as lojas maçônicas, por sua vez, têm como mestre, como o modelo, né? Como o Deus, o arquiteto do universo, o próprio Lúcifer. Então, concluímos que o objetivo da revolução e, portanto, do método maçônico revolucionário é atingir Deus, porque Lúcifer quer destronar Deus. Então esse é o objetivo final. E qual é o grito de Lúcifer? Jeremias capítulo 2, não serve, quer dizer, não servirei. Então, uma vez que a revolução se aproxima do poder, a revolução grita contra Deus. Mas na Terra, Deus não pode ser atingido a não ser na figura do Papa. Então, a primeira etapa, o primeiro objetivo desse ímpeto revolucionário é atingir o Papa. Então, isso aqui nós vamos ver desde dos hereges e dos revolucionários que já começaram antes do protestantismo e depois dos movimentos protestantes. Por exemplo, o anglicanismo. Né? O anglicanismo se organiza como uma igreja exatamente igual à igreja católica em relação à maneira de se apresentar, a maneira de se vestir, a maneira de celebrar. Né? Então o anglicanismo vai copiando a igreja católica, porém com esse verniz do igualitarismo. De tal maneira que o anglicanismo se apresenta como uma religião católica que se adapta ao mundo moderno e que não suporta mais a autoridade do Papa. Aqui poderíamos resumir o anglicanismo. Ora, o inspirador desses movimentos, que foi Lutero, ele pregava e escrevia com uma lucidez e uma inteligência que podemos dizer que até que tinha uma inspiração angélica. Porque ele sabia exatamente o que ele queria atingir. Então, quando ele vai dirigir a sua palavra contra a Igreja Católica, em primeiro lugar ele se dirige ao papado. Em primeiro lugar, ele considera o Papa um anticristo, ele considera o Papa um ministro de Satanás, né? E ele quer, de qualquer maneira, ver o Papa destronado. Então você veja qual que é o espírito que move Lutero. Depois que ele se dirige contra o Papa, ele vai se dirigir contra o sacerdócio. Por quê? Porque Satanás odeia também o sacerdote. Ora, o sacerdote ele está colocado acima dos outros. Então, se você for ver dentro das igrejas, dos templos, das capelas, você vê ali que, tradicionalmente, você tem degraus que diferenciam o estágio onde está o sacerdote e o estágio onde está o povo. Quando, hoje em dia, eles fazem as igrejas, eles fazem sem esses degraus, porque eles querem dizer claramente, todos são iguais ao redor dessa mesa. O sacerdote é simplesmente mais um que está presidindo, mas ele é igual aos outros. Inclusive, eles dizem que tem que ser feito um altar quadrado, porque os 4 lados são iguais para mostrar a igualdade de todos que se assentam em volta da mesa. Então, tudo isso tem um grande simbolismo, e aí
a inspiração de Lutero, né, está bem presente, né, de atacar o sacerdócio. E por fim, Lutero também ainda ataca a própria razão. Por quê? Porque a razão, ela faz com que os doutores da igreja, aqueles que apresentam os argumentos segundo a lógica, segundo o método escolástico, que eles se imponham perante as inteligências, pelo menos as inteligências de elite, que são capazes de se curvar perante o raciocínio lógico. Então, quando Lutero vem nesse terceiro estágio, ele quer atingir as elites. Por quê? Porque ele sabe que se não destruir a razão, você não tem como imperar o protestantismo. Né? Você tem que fazer não somente um ataque ao Papa e ao sacerdócio, mas também um ataque à própria razão. Porque se existe a razão, as inteligências vão se curvar perante o raciocínio mais correto. Né? Aquele raciocínio que tem mais lógica, que tem mais coerência, e eles vão automaticamente dar consentimento à palavra daqueles doutores que se revestem da doutrina católica muito bem fundamentada na razão, não somente nas escrituras, mas também na razão humana. Então, a partir desse grande furacão do protestantismo, a revolução avança. E aí você vai ver como a revolução vai colocar cada estágio, né, para chegar ao seu objetivo final. Então veja, o primeiro estágio que a revolução desenvolve é enfraquecer o poder secular que apoia a igreja. Então isso aconteceu, por exemplo, a partir do século XVII, com as monarquias chamadas dos déspotas esclarecidos, que eram aqueles reis que se consideravam acima do Papa ou se consideravam em grau de igualdade. Não, eu posso aqui legislar sobre as coisas da igreja dentro da minha nação. Né? Depois eles viram que isso não era suficiente, porque os reis sempre acabavam se voltando para o papado, então eles decidiram acabar com as monarquias. Então por isso que a Revolução entrou na França, né, a princípio mentindo, dizendo que iria simplesmente fazer uma conciliação entre o rei e as reivindicações daquelas elites revolucionárias, podemos dizer. Né? Que a revolução nunca é feita pelo povo, isso é tudo mentira. A revolução é feita pelas elites revolucionárias. E depois dessa enganação, quando eles viram que o rei já tinha enfraquecido aquele apoio, aquela força que ele tinha perante o povo, então foram lá e decapitaram o rei. Né? E assim também eles foram destruindo cada uma das monarquias. Né? Até chegar na Primeira Guerra Mundial, destruíram o Império Austro-Húngaro. Então tudo isso é bem concatenado, tudo bem planejado, bem estabelecido um método de ação até chegar no objetivo deles. Né? Ora, depois que eles destroem o poder secular, outra linha de ação deles é tomar as propriedades dos mosteiros, dos monges. Porque eles sabem que o clero secular facilmente pode ser dirigido. O clero secular é uma questão de você dizer, ó, você vai ficar sem casa, olha, você vai ficar sem dinheiro, olha, você não vai ter trabalho. E esse clero secular se dobra. Assim aconteceu na França. Né? Assim aconteceu na França. Aqui na França, na época da Revolução. Então esses padres que continuaram e que assinaram a Revolução, que estiveram de acordo com a Constituição, né, que a Revolução fez, eram o clero secular. Enquanto que as ordens religiosas, principalmente os mosteiros, eles têm em si mesmos uma estabilidade, principalmente se eles têm propriedade. Se eles têm propriedade, eles têm condição de sobreviver pela propriedade. E eles não dependem do povo, porque eles vivem em torno de si mesmos. O objetivo de um mosteiro é, sobretudo, ser um centro de referência da fé católica e de fidelidade ao papado.
Então o que eles fizeram? Desde o anglicanismo de Henrique VIII, depois aqui na França com a Revolução e em todos os outros países da Europa, tomaram ostensivamente as propriedades dos mosteiros. Basta dizer que o Carmelo, na antiga observância, antes da Revolução, tinha 150 casas. Depois da Revolução ficou sem nenhuma. Porque eles sabiam, se mantém esses mosteiros, se mantém essas casas religiosas, nós não conseguimos. Porque eles, tendo propriedade, eles têm força. E eles defendem o papado, eles nunca vão mudar. Assim são os monges. Então aí foi a guerra contra os monges. E o terceiro caminho era destruir as elites. Então ali precisavam destruir as elites, porque se você não tem mais as elites, e não tem mais os mosteiros, não tem mais a estrutura normal da igreja, então acabou. Acabou, uma questão de tempo. Ora, a elite é justamente aquela camada da sociedade que tem uma formação, que tem uma consciência, que tem uma inteligência, né, que está superior aos outros, porque o homem é desigual por natureza. Ninguém pode dizer que ele pode ter uma dignidade igual diante de Deus, mas todos os homens são desiguais. E se você tiver 3 pessoas perdidas numa floresta, mesmo que eles não se conheçam, depois de 10 minutos, um deles será o líder para poder ver como é que vamos fazer, para poder saber como é que nós vamos sair dessa floresta. Um deles vai ser o superior depois de 10 minutos. Isso é uma questão simplesmente de lógica, porque o ser humano é desigual. Então, quando esses poderes revolucionários veem esse quadro já resolvido, a última etapa é destruir as elites. As elites que são bem formadas, que são realmente vinculadas à igreja, né? E uma vez que essas elites são destruídas, ou matando, né? Ou tirando a possibilidade dessas pessoas que têm algum valor se tornarem elites, né? Por isso que eles também, geralmente, procuram recrutar as pessoas mais inteligentes para atuar nas seitas secretas, evitando que essas pessoas possam se tornar elites católicas. Então veja, olha como é complexa a coisa. Então é por isso que São Pio X descreve na sua encíclica Pascendi as 3 causas do modernismo. Quer dizer, o que está por trás de todos esses movimentos? Ele diz que é a ignorância, o orgulho e a curiosidade. O espírito da ignorância, ele vem primeiro, né? Quer dizer, jogando, eles, através de uma imprensa muito bem manipulada, eles jogam falsas ideias, jogam falsos conceitos, fazem as pessoas acreditarem em coisas que não têm o menor sentido, né? Ou então fazem as pessoas repetirem sofismas, né, que não têm menor lógica, para poder, através da ignorância, despertar o erro com mais facilidade. Depois eles seduzem as pessoas pelo orgulho, né? Então, principalmente a partir do século XIX, né, você pegar ali metade do século XIX, então a pessoa falar, não, eu defendo a doutrina católica, eu defendo os documentos dos padres, aí as pessoas já tinham automaticamente aquela resposta, então você é uma pessoa retrógrada, você é uma pessoa fechada ao iluminismo, ao espírito iluminado dos tempos modernos, né? Você ainda acredita nessas coisas, você não tem aquela ciência, aquele conhecimento aberto de coisas mais avançadas, evoluídas, a humanidade evoluiu e você ficou para trás, né? Então as pessoas muitas vezes são seduzidas por essa soberba e não querem de forma alguma serem taxadas de pessoas ignorantes ou retrógradas, né? Então por isso que eles acabam aderindo às ideias modernistas, ao espírito liberal, né? E vem ali também a curiosidade, porque a pessoa fala assim, eu vou ler esse livro aí, esse livro é proibido pela igreja, mas eu vou ler, por que não? Porque eu tenho curiosidade de saber, eu tenho que saber também,
né? Se a gente não souber o que está dizendo, a gente depois não tem como refutar, né? Mas é nessa curiosidade que você acaba também se convertendo, vamos dizer assim, para o mal, né? Ao invés de se converter para o bem, você converte cada vez mais para o erro e para o mal. Então você veja como a serpente seduziu Eva, né? Da mesma forma a serpente seduziu a nossa civilização moderna. Sempre pela mentira, né? Sempre pela tentação da curiosidade, levando as pessoas a acreditar que Deus é nosso inimigo, que Deus quer ser maior do que nós, que Deus nos colocou num grau como se a gente fosse só para servir a Ele, e Ele não quer fazer nada por nós. Através dessa mentira e dessa tentação de querermos ser iguais a Deus, né, que Satanás leva a humanidade para o abismo. Outra figura também bíblica do mundo moderno é a Torre de Babel. Você encontra lá no capítulo 6 do livro do Gênesis, né? Eles construíram uma torre e eles disseram, nós vamos até o céu agora com essa torre. Então essa tentação de atingir o céu, isso aí vem desde os primórdios da humanidade. Então nós não estamos falando de um problema que aconteceu agora de 200, 300 anos para cá. Não, os primórdios da humanidade já estão revestidos desse desejo de ser igual a Deus. Desse ideal de atingir o próprio Deus. Porém, o homem teve os seus momentos de conversão, né, e a humanidade encontrou, muitas vezes, um caminho de graça. Mas, ultimamente, como a humanidade fez uma opção geral, né, por essa rebeldia contra Deus, então, aqui nós entramos exatamente na Torre de Babel moderna, que vai, inclusive, gerar o caos que reina hoje em dia no mundo também. Ora, diante desse quadro que nós estamos descrevendo agora, né, nós poderíamos nos perguntar, por que Nossa Senhora, lá em Fátima, né, no contexto das revelações de Fátima, pediu a consagração da Rússia? Aqui vem uma pergunta também importante. Por que ela pediu que o Papa consagrasse, junto com os bispos do mundo inteiro, a Rússia, ao seu Imaculado Coração? Por quê? Porque dentro do plano de Deus, se a Rússia se convertesse, mesmo com os sofrimentos que ela teve do comunismo, a Rússia se levantaria como um reino católico. E esse reino católico seria capaz de livrar a igreja desse grande abismo que nós entramos agora. Então o que a gente tem que ver da Rússia? A Rússia era o último grande reino cristão, né? Apesar de guardar a fé católica, né? E, entretanto, terem rompido, né, com a unidade com o Papa, né? Então podemos dizer que eles ficaram heréticos, né, porque aderiram ao cisma das igrejas orientais. E durante praticamente todo o segundo milênio, essas igrejas ficaram à margem da igreja de Roma. Entretanto, ali ainda existia uma forte coesão de um reino católico, de um reino cristão, podemos dizer, pelo menos. Ora, qual seria o plano de Deus? O plano de Deus seria o seguinte: da mesma forma como os governos mundiais ocultos escolheram a Rússia como
o lugar da revolução comunista, que seria o ápice da revolução, né? dessa utopia igualitarista do comunismo, né? Justamente porque na Rússia existia um reino cristão muito forte, então Nossa Senhora teria também escolhido a Rússia e, a partir de uma consagração do Papa, nós acreditamos que aqueles bispos e aquele clero, principalmente da diáspora, né, que pertenciam à Igreja Ortodoxa Russa e que não aceitavam o comunismo, se converteriam ao catolicismo completo. Né, vamos dizer assim, teriam aderido nesse momento, eles teriam tido uma graça de aderir à unidade da Igreja com o Papa. Imagine isso. E eles então conseguiriam, junto com a Igreja Uniata da Ucrânia e junto com o movimento das pessoas, né, apesar de que o comunismo acabou com quase toda a elite, mas com aquilo que restava da elite da Rússia, da Santa Rússia, né, então nós teríamos uma restauração de um reino católico e não somente o fim do comunismo de forma verdadeira, coisa que não aconteceu, né? Não somente o fim do comunismo de uma forma verdadeira, mas sim o renascimento de uma verdadeira nação católica. O que daria suporte para enfrentar esse movimento do Concílio Vaticano II. Então, a causa de um Papa hoje ter toda a liberdade de dizer as piores blasfêmias e heresias é exatamente por causa disso, porque não tem um braço secular que apoie, a força secular que apoie os bispos ortodoxos, ou seja, que tem a verdadeira fé, né, católica e ortodoxa, para derrubar aquele movimento, né, herético que dominou a igreja. Então esse é o ponto de vista aqui, a minha opinião, sobre esse movimento, né, que poderia ter nos livrado do vértice da revolução onde nós chegamos hoje. Então o Vaticano II abriu todos esses precedentes, né, para introduzir essa ideologia revolucionária na igreja, seja em relação a essa democracia falsa, né, como nós estávamos comentando, seja em relação também a esse espírito do laicismo e mesmo também a essa ideia da colegialidade, né, tirando, de certa forma, a autoridade do Papa, né, porque a autoridade do Papa, quando ele realmente defende a verdade, deve ser total, deve ser plena, né, acima de qualquer colégio, de qualquer concílio, porque assim foi na história da igreja e foi assim que o Papa salvou a fé, mesmo em tempos em que a fé estava sendo ameaçada lá em Constantinopla, né? Então, se você for ler algo muito interessante para ser estudado, por exemplo, é a crise iconoclasta, né, que aconteceu ali no século VIII, depois voltou de novo no século IX, né? E como que conseguiram vencer a crise iconoclasta? Foi uma crise violenta. Foram 50 anos no século VIII, depois mais 30 anos no século IX. Né? Muitos mártires, né, foram coroados na sua morte gloriosa pela defesa das imagens. Né? E como que a igreja conseguiu vencer? Com a força do Papa. Né? Com a coerência e o poder do Papa. E São João Damasceno, que nós celebramos ontem, ele é justamente um modelo. São João Damasceno, podemos dizer que é um modelo de um verdadeiro doutor da igreja, né, que soube identificar no Papa de Roma o fundamento da unidade e a coesão da verdadeira fé. Por isso que João Damasceno, né, junto com alguns outros, conseguiram vencer aquela crise que se passava na igreja em Constantinopla, né, a crise iconoclasta. Então quer dizer que
A Igreja Católica, ela é uma estrutura, é um organismo. Ela é criada por Deus, ela é feita por Deus de uma forma perfeita, estável e sublime, inatingível, podemos dizer, inatingível. Era uma torre inatingível. Mas como que os inimigos conseguiram render os guardas, dominar essa torre e ocupar o poder, né, dessa estrutura perfeita que Deus criou? Né? Por isso que diz no Salmo 121, quando nós rezamos esse salmo, a gente diz: Fiat pax in virtute tua et abundância in turribus tuis. Isso se refere à igreja. Seja paz em teus muros e abundância entre as tuas torres, entre as tuas cidades. Então isso é a igreja. Mas como que os inimigos conseguiram isso? Porque eles fizeram passo a passo a aplicação do seu método. Né? E nós facilmente somos destruídos quando silenciamos. Quando a gente diz, não, mas isso aí a gente não pode entrar nesse mérito, isso daí é a hierarquia que está falando, isso daqui a gente tem que concordar, tem que dizer sim. Não, é diferente. É aquela coisa de você dizer, não, eu continuo, eu faço a minha parte e eu não entro nesse mérito, eu não discuto, eu não vou defender, não vou denunciar os erros, porque isso aí não cabe a mim, né? Afinal de contas, a igreja sabe o que ela faz, os bispos sabem o que fazem, o Papa sabe o que faz. Né? Então, cuidado com esse perigo aí, é muito grande. Né? É aquela linha conservadora que procura fazer sempre essa colisão e acaba apoiando o erro, porque quem silencia, de certa forma, está consentindo com o erro. Né? E hoje em dia, eles que eu digo, os inimigos da igreja, conseguiram gerar esse indiferentismo por toda parte, mesmo entre aqueles que se dizem tradicionalistas, que se contentam com uma missa bem celebrada. E a missa bem celebrada não é a Igreja Católica. Missas bem celebradas foram celebradas por muitos cismáticos, muitos hereges e muitos partidários da Revolução, ou mesmo artífices da Revolução. Então quer dizer que a missa sim tem que ser bem celebrada, mas depois nós vamos falar na próxima conferência a respeito desse tema da missa, né? Mas não é exatamente isso a finalidade da nossa luta, do nosso combate da fé. O nosso combate pela fé é o combate pela tradição verdadeira da Igreja Católica. Né? Senão nós vamos cair naquele evangelho que nós lemos ontem, né? Que era dia da férias da Quaresma, e a gente estava lendo aquele evangelho quando Nosso Senhor recebeu, né, aquela contestação dos fariseus, e ele então diz para eles: vós com as vossas tradições humanas. Né? Então quer dizer que nós não somos defensores de tradições humanas. Mesmo se eu chegasse e dissesse assim, não, o Papa quer que celebre um outro rito, tudo bem, a igreja tem vários outros ritos que foram aprovados, né, e que o Papa São Pio V decretou que são válidos desde que eles estejam 200 anos antes da proclamação da bula Coprimo, né, que organizou essa parte da liturgia da igreja. Então não é uma questão de você não ter liberdade de celebrar um outro rito. É a questão de você saber se você está dentro do contexto da doutrina e da verdadeira liturgia da igreja. Então, quando nós vemos agora, principalmente nesse ano de 2019, as notícias escandalosas de pedofilias, de cardeais, de bispos, desde o ano passado, cardeais e bispos que são protagonistas desses pecados, ou pelo menos pessoas que encobrem esses
gravíssimos, né, monstros, né, da degradação moral, podemos dizer assim. Né? E mesmo aquela gravíssima acusação contra o próprio Papa, né, Francisco, de ter acobertado aquele cardeal que foi arcebispo de Washington. Então, quer dizer, tudo isso não é outra coisa senão um castigo de Deus para essa estrutura corrompida que ocupou a Igreja Católica. Isso é castigo de Deus, porque a pedofilia é o ápice da degradação moral. E a degradação moral é uma consequência da falta da fé. Não é possível você segurar a moral e manter uma moral ilibada como quis João Paulo II, se você não tem uma coerência e uma inflexibilidade na questão da fé. Senão não vai. A moral pela moral, ela é inconsistente sem a força do dogma da fé. Então quer dizer que tudo isso são castigos. Né? São castigos em relação a esse problema gravíssimo que se instalou na igreja, que foi, nós chamamos de apostasia. Né? Então essa palavra é tirada da carta de São Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses, e a palavra apostasia significa exatamente isso, o esvaziamento do conteúdo da fé da igreja. Ora, então, para concluir, nós vamos analisando todas essas ideias em torno desse contexto, né, de sistemática destruição da fé católica, né, e de implantação de uma igreja revolucionária que nós podemos chamar hoje de Igreja Mundial Democrática da Fraternidade de Todos os Povos. Vamos dar um nome, né, para substituir o nome Católica Apostólica Romana, que é um nome assim muito ultrapassado. Então vamos dar o nome de Igreja Mundial da Fraternidade de Todos os Povos, né, em torno do amor. Né, fica mais bonito. E ali fazemos também uma consideração sobre o termo, né, de toda essa degradação, porque diante dessa democracia você perdeu o sacerdócio, o padre hoje em dia chega para celebrar uma missa e é o povo que vai dizer o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Muitos lugares onde você chega, tem lá uma mulher que preside e que diz que ela é ministra da Eucaristia, e a gente ainda diz que o sacerdócio feminino ainda está longe de ser aprovado, sendo que elas estão literalmente oficiando no lugar dos padres, fazendo todos os sacramentos. Eu trabalhei em paróquia durante anos e eu vi a ministra dizer para mim: você não vá, padre, porque essa pessoa que morreu é minha amiga e eu é que quero fazer o velório. Então quer dizer que eu não podia ir fazer o velório como padre, ela é que tinha que ir, porque ela era ministra da Eucaristia, tinha o mesmo poder que eu, segundo ela, entendeu? Ela tem o mesmo poder, tem o mesmo ritual na mão, e ela que tem que ir porque, afinal de contas, a família vai estar lá e ela quer homenagear a amiga dela, que morreu. Então isso é democracia. Acabou. Né? Nós não temos mais hierarquia, não tem mais nada. Né? Por isso que hoje em dia a gente chega nas igrejas, tira os degraus, porque não pode existir hierarquia. Todos estão em grau de igualdade. Né? Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia, que vai acontecer em outubro, ele vai endossar todas essas ideias. É como se fosse uma outra face do Amoris Laetitia. O Amoris Laetitia vai atingir as famílias, né? O mundo mais... a dimensão da sociedade mais rica, mais forte, né? Dos países de primeiro mundo. E agora o Sínodo da Amazônia vai com certeza ter uma repercussão em todo o terceiro mundo, que é onde a igreja moderna tem mais fiéis,
E no Sínodo da Amazônia, eles vão aproveitar todas aquelas palavras ambíguas que eles são mestres em produzir para poder justificar as ações mais abomináveis. Então, prepare-se, já vem mais um capítulo pela frente, que é o Sínodo da Amazônia. Ora, o que nós vemos como conclusão, então, de tudo isso é a revolução implantando de pouco a pouco, através dos seus lemas de liberdade, fraternidade e igualdade, o reino de Satanás, o reino do anticristo. O anticristo não é outra pessoa senão aquele que disfarçadamente promove o homem e, no final das contas, vai entronizar o próprio Lúcifer como soberano deste mundo. E isso aí nós vimos aí um bom exemplo, né, uma boa figura dessa realização próxima, né, naquilo que aconteceu no desfile de carnaval deste ano. Porque, segundo as pessoas dizem, estava ali essa escola de samba desfilando e Lúcifer derrotava São Miguel, destronava Deus, o diabo estava ali reinando e todos os valores da religião estavam sendo invertidos. Então, quando nós vemos hoje o satanismo imperando na própria vida das crianças, porque hoje em dia não existe mais nem sequer um desenho animado que você pode dizer que é preservado do satanismo, disfarçado ou claramente revelado. Então aí você percebe que o demônio, hoje ele tem aquela soberba, aquela confiança de dizer que essa geração dessas crianças está sendo preparada para servir a ele. Então, se a gente não denuncia, se a gente não tem muita coragem de enfrentar tudo isso, mesmo que sejamos depois condenados por esse mundo à morte, seja física ou moral, não importa, mas se nós não temos a coragem de enfrentar, cada vez mais a igreja cai nas mãos desse império, de Satanás que está estabelecido através das revoluções. Então eu quero terminar invocando a intercessão de Nossa Senhora para que nós possamos nos conscientizar da gravidade do nosso tempo e com o espírito de penitência, de contrição, de jejum, de lágrimas, impetrar diante de Deus a misericórdia para que Ele possa, mesmo que seja pelo castigo, destruir essas estruturas de poder que impedem que a igreja seja realmente livre para expressar a verdadeira fé católica e para conduzir as pessoas à salvação eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.